pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui no bairro Prado Velho para conversar com o seu patrocínio Rodrigues Nogueira, 81 anos, ele que foi peão campeiro, capataz da estância, produtor rural, comerciante, lá na Toca, nas Palmas, interior de Bagé. Seu patrocínio, muito obrigado por ter me recebido nessa oportunidade. O senhor, no caso, nasceu lá na Toca mesmo? Não, nasci na Pedra Grande, depois me criei na Toca. Nasceu na Pedra Grande, na casa do meu pai lá, patrocínio Nogueira. Tá. Eu nasci lá, mas me criei na Toca. E que ano, qual é a data de nascimento do senhor? Minha data? É. 16 de janeiro de 1941. 16 de janeiro? É. Eu anotei errado aqui, botei 26. Não, é 16. E o senhor nasceu por parteira ou não? Sim, parteira de campanha, que a gente chama. E o senhor recorda do nome dela? Era Julieta Rodrigues. Julieta Rodrigues? Julieta Rodrigues. Era parteira antiga lá da... E o seu pai, o que ele fazia lá na Pedra Grande? Ele era comerciante, né? E produtor, tinha uma chácara também, tinha um campinho, criava gado, essas coisas. E o comércio dele era forte ou não? Não, era daqueles antigos, tinha de tudo, né? É? Era comércio forte. Era daqueles que o sujeito chegava e só de cueca saía puxado, chegava o cavalo Ah, pelo, sim, claro, saía encilhado. saía encilhado. Chegava de um pelo, saía encilhado. Chegava de calção, saía pilchado também, né? Porque tinha de tudo, Naquele tempo os comércios eram assim, pessoal. É. Encontrava de tudo na campanha. É. E por isso que as pessoas não saíam de lá, né? Ah, claro. Então. E naquele tempo, bastante gente, né? Tinha. Agora não tem quase ninguém. Bota um comércio lá, não vende nada, porque não tem quase ninguém, né? É. Lá na Toca mesmo era povoado. Agora tem um que outro, um grita, outro não ouve. Um grita, outro não ouve. E o seu pai, Félix Patrocínio Nogueira? Sim. Era comerciante lá na Pedra Grande. na Pedra Grande. E a sua mãe, Juliana Rodrigues? É. Mas o senhor não foi criado com seus pais? Não, fui criado com meus avós. Com seus avós? É. E por que o senhor foi criado com eles? A família era muito grande? Porque A minha avó era sozinha, não tinha mais filho, criou as filhas, já era sozinha. Então pediu para eles. E a minha mãe ganhou 5 filhos, nós éramos 5 filhos homens. Aí ela pediu, aí eu agarrou, não, vamos dar esse guri para... Tem bastante guri aqui, vamos dar um para tua avó levar para lá. Falei, não deu e criou lá. E o senhor era o caçula dos irmãos, não? Não. Eu era do intermediário, acho que era tinha 2 mais moços, depois 2 mais velhos e depois 2 mais moços. Eu era do meio, 5. Então, e o senhor, no caso, foi criado assim, de mais ou menos com que idade? Desde... De 11 meses, mas agora tinha 11 meses. 11 meses? É. E chegaram a desmamar ou não? Aquele tempo não me lembro, certo? É. Não sei se é mal ou não. É? Mas foi guacho pra lá? Foi guacho, foi criado, foi igual o tio Anastácio criado guacho. Tem aquela poesia, tio Anastácio, né? É do Jaime Caetano Brown? Muito boa aquela poesia. Umas poesias mais lindas, né, do Jaime Caetano Brown, muito expressivo. E o senhor foi criado lá com a sua avó, qual é o nome dela? Conceição. Conceição Alves Rodrigues, né? É. E o que o senhor fazia lá com ela? O senhor morava com ela e ajudava ela no... Ajudava, plantava, depois que eu fiquei grandinho, eu comecei na horta, fazendo horta, e depois já lavrava um cercadinho, plantava. Aí quando cheguei a certa idade, aí já com 6 anos fui para o colégio estudar, mas de tarde eu fazia meu serviço nas casas, né? Botava a lenha, fazia todo o serviço para ela. E no caso, o senhor estudou lá na Toca mesmo? No colégio da Toca, onde eu te disse que estudou o Aria, o irlandês também. E esse colégio chamava Carlos Clube? Claro, Clube. Ainda tem lá o colégio velho, mas está desativado. Sim. Porque agora todo mundo estuda lá na Coxinha das Flores, tem o colégio lá, né? E lá o senhor estudou até o 5º ano? Até o 5º ano. E o senhor, você lembra o nome da professora, não? A primeira era a Mozinha, a professora Mozinha, a primeira. Depois aí começaram a trocar.
teve o professor Julico, que era um daqui da cidade, veio a dona Nelly, a esposa dele. E não lembro se tinha outra, não me lembro qual é. Aí teve a dona Lourdes por último, Lourdes Cabral, que era mulher do Edu Cabral, que era lá com essa volta da... Mas o senhor não foi aluno dela, né? Não, da Lourdes já não foi mais. A dona Lourdes, pessoal, eu entrevistei ela, a mãe do Chico. Mãe do Chico, Chico Bicudo. Eu ia te mostrar, ele tá ali tá aí nesses... Aqui Tá aqui o sem vergonha. Aquilo terminou de criar lá, comigo, lá fazendo. Ensinei tudo ele, aramar, ensinei domar, cuidar cavalo para correr carreira, ensinei tudo, aprendeu tudo. Aqui estão sem vergonha, ó. Ah, ele aí? Eu, Chico Bicudo. Não sabia. Conhece ele? Claro, conheço. Ele montou o Chico, pessoal. Aí, tá aí. Aí o Bicudo. É bem novo. Bem, guri novo, mano. E... Terminou de se criar lá, incomodando lá, me fazendo barulho. Me chamava de pai. Terminou de se criar lá, os filhos chamavam meu pai. Foi meu pai, né? Ensinei ele tudo, coisa de cavalo, e aramar com o guri. Eu ia para o serviço, não, me ensina, não sei o que ela aprendeu, eu te ensino. O trabalho te ajuda, pai, me ensina. Olha, aprendeu a aramar, aprendeu tudo, cuidar cavalo, correr carreira, domar, essas coisas. Ele era metido, tudo ele se metia e via mesmo as coisas. Pessoal, o Chico... Faz tempo que ele me convida para ir lá tirar um dia ou dois com ele. Mas tia, não deixo minha casa sozinho, só que arruma um caseiro. Sim. Mas arruma um caseiro, vem para cá, por causa da caçada, nós corremos uns tatu aí. Matamos um velho, mas só um petiço. Aí no petiço para nós corremos uns tatu aí. Agora esses dias eu fui na eleição lá, que é logo adiante da casa dele, da Coxilha, o colégio aquele. Não, o colégio da Coxilha das Flores. Mas não cheguei lá, já era tarde. Estava cheio de gente lá, porque ele tem o bar dele, uma coisa lá. Mas aí nós já vinha atrasado e viemos embora. Agora nesse outro turno, eu vou ir lá de novo junto com meu filho, ele é o companheiro dele. Aí sim eu vou dizer, não, vamos chegar aí no Bicudo um pouco. Mas vai cedo e aparece lá. Hein? Vai cedo e aparece lá. Pois é. Eu depois te deixo o telefone dele. Para te combinar, para te aparecer lá. O Chico, pessoal, ele tem um comércio, um boliche lá no Coxilha das Flores, em Palmas. E é interessante, pessoal, que o Chico ele fazia baile de carramanchão. Tem o carramanchão dele lá, coisa. Sim, e também fazia penca de burro, se eu não me engano. Tu fez penca, né? Corria a penca ali no Diro, tem o Diro velho, tem uma cancha ali. Ele fazia várias pencas ali. Isso. E ele tem esse... Fui lá numas pencas na Coxilha das Flores, depois que ele morava aqui. Nós fomos lá, na casa dele, nas pencas dele. Maravilha. E ele tem esse comércio lá, pessoal, que é muito mais que uma venda, porque ele também, um tempo atrás que eu fui lá, até lanche ele servia. Faz lanche. Ele mesmo faz ali, E por último agora está trabalhando de ferreiro, fazendo... ele faz as coisas de ferreiro também. Ele é um sujeito muito habilidoso. Muito habilidoso, Chico. Que tinha de sem vergonha, tinha de ser habilidoso. Eu aprendia tudo. Aprendeu muito o trabalho de ferreiro. Com ferreiro, um nego velho que tinha ali pertinho de casa ali. Ele ia para lá quando o guri pegou a aprender com o ferreiro lá. E qual é que era o nome desse ferreiro? Era Vilmar Polares, o nego velho preto. Tá. Vilmar. Ali da Toca mesmo? Morava ali na Toca. Era um nego velho meio pernambulante, mas depois foi morar lá na Toca. Era bom ferreiro? Bom ferreiro. Fazia de tudo um pouco? Fazia de tudo um pouco também. E bom de violão também, cantava. Era bom, meu. E com 15 anos o senhor pegou a trabalhar fora? Pegou a trabalhar com 15 anos? Com 15 anos me empreguei em instância, que é no Dr. Osmar Brasil. E o senhor pegou de peão campeiro? Peão campeiro. Fazia de tudo, a gente era peão. Naquele tempo era pequeno, 5 quadras e pouco, fazia de tudo. Camperiava, trabalhava em arame, fazia de tudo. Dr. Osmar Brasil. Osmar Brasil ali no Corredor dos Brasil? No Corredor dos Brasil. E tinha o nome dessa estância, o senhor recorda, não? Era uma chácara lá, não me lembro. Depois é que ele veio para... que recebeu a herança aí, era São Vicente. O São Vicente. E ali o senhor trabalhou quanto tempo, não recorda? Acho que
Uns 2 anos, 1 ano e tanto. E depois o senhor foi, pegou a trabalhar de alambrador? Deu uns trabalhos de alambrador, deu umas praticadas nos arames, que eu tinha vontade de aprender, aí me fui, trabalhei com um alambrador. O senhor trabalhou de peão alambrador? Peão alambrador. E naquela época que o senhor trabalhou, os arames eram daqueles grossos ou era os normal de hoje? Ou era fino? Tinha de tudo, tinha aqueles grossos de arame preto, aquelas coisas, e tinha depois, aí já era o normal. E as tramas na época era... Não, levavam daqui da cidade, como todo mundo. Lei. E os meirão também? Também, da lei. E o senhor, você recorda quanto tempo o senhor trabalhou de peão de alambrador ou não? Não me recordo, mas não foi muito tempo. Fizemos uns alambrados, depois viemos aqui para Candiota, quando fazia o tapão a granja, e depois aí já fui para a estância. Aí parei. E o senhor foi para Candiota numa granja, não me recordo o nome? Não, fui com o alambrador aí. Tá. A granja não me lembro o nome que tá falando. Era aí perto de Candiota, Ceivalo, ladinho por ali. Por ali. E o senhor acampava no campo ou não? Aí a gente acampava no campo. E, Alambrado acampava no campo, fazia o barraco. Ah, tá. E quantos peão era mais ou menos nessa comparsa? Eram uns três e o dono do serviço, que era bravo também. Maravilha. E aí o senhor trabalhou esse tempo como peão de alambrador, depois voltou para a estância? Daí fui para Santa Benigna? Santa Benigna, E lá o senhor pegou de peão campeiro? Peão campeiro. Chacreiro, eu me empreguei não foi com o capatão, era o chacreiro. Ele precisava de um para tocar uns bois, querendo virar terra. Tá. Então quando eu saí, terminou o arame, e aí tinha um correiro que estava na estância fazendo, mas aí então, eu tinha que ir para lá tocar boi com um cara, com o Nero, que era um velho, e não vou poder ir, porque ele era correiro, estava fazendo um perparo, não terminei o perparo, sabe, tu vai no meu lugar, vou falar com ele ali, no outro dia, para te ir lá amanhã, que te acertar com ele, para que tu vai, que tu tá. Fui lá fazer o aramado, tocar boi. Cheguei lá, o velho gostou de mim, eu gostei mais das gurias, porque tinha 2 gurias daqui na fila. E eu era novito, andava sempre bem ajeitado, né? Sempre fui gauchão, assim, bem preparado. Mas fui lá para nós soltar. Cachorro a cora assim, quando veio no portão, e aquelas 2 gurias, era domingo. Aí o velho, não, veio ali, não, acertamos tudo. Queria começar amanhã, eu venho logo, pôs aqui, não tem problema, moro pertinho. Aí vim, aí quando foi, terminou a lavrada, e o velho, mas tu podia, vamos se acertar para ter uma vaga aí, tu ficar trabalhando comigo, gostei muito do teu serviço e tal. Mas eu louco, mas eu já tinha falado com o comparceiro que eu ia aprender a esquilar, né? Naquelas épocas a esquila dava dinheiro, tinha bastante ovelha, né? O comparceiro tinha muito ovelha. Aí eu disse, mas o senhor sabe que eu não posso me empregar assim afetivo, porque eu já falei com o comparceiro, eu tenho vontade de esquilar, porque a esquila está dando muito dinheiro, eu acho que eu vou esquilar bem. E a esquila é um bichinho para consumo. Não, isso aí não impede, tu segue trabalhando comigo, chegou o dia da esquila, tu vai para a esquila. Eu tinha 2 éguas, quer deixar um cavalo aqui, eu arrumo com o Chiruro, não com a patada. Deixa aí, depois tu termina a safra, vem trabalhar comigo. Veio, era plantadora, chacreiro e coisa. E se metia, ele gostava dali de campo, quando tinha aquelas camperiadas fortes, ele ia, se entrosava nas tuas. Me levava também. E eu gostava dali, da site, né? Aí quando quando foi um sábado, estavam vendendo potro lá. Lá tinha uma saída. Mas olha,
Hoje, amanhã tem galopeação de potro aqui. E vai vir o fulano, que era o homem das cordas, esse aí. Vai vir galopear uma zeca, era domador e tem. E eu gostava dali, de gineteava bem. Pai, as coisas. Chegamos lá, então vamos ficar nessa farra aí. Vamos laçar potro, que eles laçavam na mangueira, né? Bom, e quando foi? Aí o cara chegou, mas tu vai montar nos potros para nós aí. Tu é mais novo, nós amadrinhamos. Eu e o Carlito era outro domador. Campeiro, uma barbaridade. Pai, eu me lembro, mas se eu chego a cair um pouco essas gurias, pai. Eu disse para ele, rapaz, não, mas tu não cai, mas tu ginetear lá na terça que esse calo veiaco vai cair de potro. Potro não sabe veiaquear, mas tu monta isso aí. Nós vamos madrinhar, mas te rasguemos a roupa e não deixamos tu cair no chão. Eles eram uns homens muito competentes. Ah, tá. Mas não tem aquilo mais. Ginetei bonitinho, aquelas gurias batendo palma. Olha, foi pra lá e pra cá e eu agarrei. Ah, é? Mas tinha uma guria bonita. Pá, perdi a guria aqui em Bagé esses tempos. Logo no que eu vim, daí uns tempos andei vendo ela umas 2, 3 vezes, era mulher casada. Depois ela soube que eu veio, um dia se encontrei, pá. Eu peguei a bater. Uma daquelas sumiu, deixei de encontrar, não sei. Para mim houve alguma zebra. Ela morava lá do lado do Passo das Carretas. Lá. Sim. Me deu o endereço e tudo. Você encontrou com ela depois de anos? De anos que eu encontrei com ela aqui na cidade, não tinha nada. Era uma guria bonita. Guria bem bonita. Mas foi. Mas foi. Em seguidinha me arrumei. Todas as tardezinhas eu amarrava nas janelas, eram 2. Elas tinham uma casa separada, como que assim. Os velhos ficavam lá na cozinha tomando mate com capataz, até a hora quase da janta, né? E eu ia elas iam pra lá e a outra ficava no quarto, tinha um gurizinho, ficava no quarto com um guri, eu ia com a janela como aquilo assim ali. Elas iam pra lá, eu vinha por fora lá do pátio. Mas passava. Mas aí depois de lá que o Armando Luiz mandou me chamar pra. Que eu deixei a guria e vim pro capataz da estância. Aí o senhor veio para a Estância Santo Silvano? Aí vim pra Santo Silvano. Direto como capataz? Direto com o capataz. O senhor comandava quantos peões mais ou menos lá? Nós era 6 com caseiro. A estância grande, Santo Silvano não. 6 com caseiro. Quantas quadras eram? Olha, disse que o velho tinha uma légua de campo, naquele tempo falava em légua, não me lembro quantas quadras, mas a antiga era vizinha junto lá. Mas aí a vizinha estava arrendada. Depois, aí uns tempos, que entregaram, que eu cheguei a comandar as 2 junto um certo tempo. Depois, aí o velho entregou para Maria Adelaide, para o Branco. E como é que era o que eles criavam lá? Criavam o gado, o que mais? Gado e ovelha, né? Ovelha? Cavalo. Gado, ovelha e as manadas que tinha nos campos. Cavalo ia de serviço. E tinha pastor com égua de cria, essas coisas, tinha tudo. Naquele tempo criavam de tudo nas estâncias, né? E vocês, no caso, iam, ficavam no campo, faziam meio-dia no campo ou voltavam para a estância? Não, voltava para a estância. Tá. E, por exemplo, de manhã era um cavalo, de tarde era outro? Isso. Quando fazia as mudas, ficava 2 para cada peão, 2 cavalos para cada peão. Um iniciava de manhã e outro de tarde. E aí, no caso, formava de manhã? Fazia a forma com os cavalos de manhã? Colocava na forma? Na forma. Era forma, tudo com forma. Tá, mas aí, por exemplo, já separava os cavalos de manhã já ou tinha que separar de tarde? De novo? Quando, por exemplo, era 2 cavalos por dia. Aí de manhã colocava na forma, já separava? Não, tu pegava o que ia encilhar, né? Tá. E os outros 2 levavam e soltavam. Os outros que sobravam, botavam no potreiro lá. Quando chegava, desenciar, largava aqueles aqui na praia, vamos causa. E depois no meio-dia vinha aquela recolhida daqui, ó, que eles ficavam quietos lá. Os que tu sovava de manhã ficavam quietos ali. Pegava os outros, tinham ficado na folga. E aí todo dia ia sair pro campo? Era, de manhã e de tarde. Era bastante campo lá. E recorria a arame, essas coisas não? Sim. É? Eu recorria tudo. Acontecia de encontrar algum animal assim, enredado no arame? Isso às vezes acontecia no caso, mas era difícil. O gado era muito costeado, né? Era difícil. E manancial, caído no manancial? Isso às vezes achava assim. É?
Ah, é, tinha os manancial. E como é que era o sistema de trabalho? Vocês pegavam de madrugada? Aquele tempo era de madrugada. Olha, era o Armando Luiz mesmo. Madrugada o cara tinha que chamar ele. Né? O cara se levantava, a tal hora tu me chama, ele tinha que bater na janela. Ó, mas ele foi só no princípio, depois, não, eu não. Deixa meu cavalo atado, aí tu sabe o que tem que fazer, tu comanda, sai e deixa. Ficava quieto dormindo. Mas nós já sabíamos, ele tinha um guri que, não, que ninguém, naquele tempo o relógio era bicho, quase, não sabia. Mas eu tinha um relógio, mas mostrava. E aí o cara me disse, mas olha, ele disse que tal hora para chamar ele. Nós não temos relógio, vamos se costear uns dias. Levantar a certa hora da noite, qualquer hora ver que tu tem relógio. Depois de 1 hora, 2 horas, quer chamar 4, vamos chamar 1 hora, 1 e pouco. Vamos se costear, levantar cedo, nós já sabíamos. Ele. Foi dito e feito, foi poucos dias, ele já mandou parar que não chamasse mais. Mas ela batia, ele não levantava, daí um pouco e derrubou, batia. Tá na hora, seu Armando, vamos levantar. Nós sabíamos, louco velho. Né? Não quis mais ir pro... Não quis mais que chamasse ele. Deixava o cavalo velho atado, fazia buraco na hora do marrone. Ele nem iniciava, lá de vez em quando iniciava isso aí pro campo. O cavalo dele ficava atado. Ficava atado embaixo do cinamone. Para a hora que ele quisesse sair. A hora que ele quisesse estava ali. E depois dessa estância Santa Silvana, aí o senhor veio para a cidade para servir o quartel? É, não, nessa época ainda não, né? Já é aí. Sim, aqui está na anotação que o senhor, depois da Santa Silvana, veio para Bagé servir Então é. no artilharia. É isso mesmo. É. Isso, claro. Foi aí. Estava pensando que aí tinha vindo para Santa Margarida, mas não foi depois. Sim. Depois que eu fui do quartel, tive uns tempos lá mais uns tempos com o Armando, depois um dia não me lembro o que eu lá. E era perto da época da esquila, mas até eu vou sair esquilar e deixa esse louco. Eu lembro que ele era cheio de mania, o Armando Zé. Foi muito bom para mim, mas era meio cheio de mania. Maniático. E aqui Aí deixei ele e fui esquilar. Ah. Depois fiz a safra da esquila para depois ir para o Armando Brasil. Tá, mas e aqui em Bagé o senhor serviu no artilharia? Na artilharia. 25 GAC. É. E o senhor ficou só um ano ali? Na artilharia? É. Aí fui embora, veio abaixo, fui embora. Mas o pessoal queria que o senhor ficasse lá? Bah, tudo queria agora já, mas não quis, eu gostava de estar na campanha, não gostava da cidade, sentia ruim. E o senhor chegou a fazer curso no quartel, não? Pois eu fiz o curso de cabo, mas não pude fazer os exames porque me deu a cachumba na época bem na época dos exames, né? Aí depois que saí do hospital que eu voltei para quartel, não. Uma coisa interessante, pessoal, é que o seu patrocínio não é o primeiro caso que eu presenciei de homens de campo que rejeitaram a carreira militar para voltar para a campanha. Porque para eles era muito mais interessante estar no campo do que estar preso aqui na cidade. Né? E o senhor, quando voltou lá para a campanha, o senhor voltou para Santa Silvana? Para Santa Silvana, de novo. Como capataz. E aí o senhor ficou mais um tempo lá? Fiquei mais uns tempos depois saí. De lá o senhor foi para Santa Margarida? Também com o senhor Armando? Sim, com o Armando. Mas é outro Armando, não era tio desse. O Armando Luiz era filho do Cícero Brasil. E o doutor Armando era irmão do Ney, da pedreira ali, do Delegado Brasil. Tá. E esse Armando da Santa Margarida era Armando... Salles Brasil. Ah, tá. E lá era grande a propriedade ou era... Não, era umas 5 quadras e pouco de campo. Era campo dele. Tinha recebido a herança dele. 5 quadras e um pouco. E lá, no caso, o senhor tinha menos peões ou não? Lá tinha um, mas trabalhava só com um, tinha pouco interesse. Quando eu fui para lá, depois quando saí, estava lotadinho, mas antes tinha pouco. Tinha outro companheiro só. E o senhor trabalhou quanto tempo mais ou menos na Santa Margarida? 13 anos, 12 meses, quase. 13 anos e 11 meses. Bah, mas trabalhou muito tempo. Tive muito tempo lá com ele.
Era muito alocado, mas foi muito bom para mim. Peguei o lado dele, depois, não se metia em nada, ele ficava à vontade. Só os fins de semana, aquele negócio que ele está no quartel, era dentista no quartel, na artilharia, que ia para lá. Mas era, depois no fim, até hoje, quando eu fui para lá, nasciam duas gurias gêmeas, e o outro mais velho e o rapaz. As gurias foram criadas lá comigo, andar a cavalo, ensinei a andar a cavalo, andavam por tudo lá, andavam. Às vezes eles chegavam lá, não vou sair do campo, as gurias querem sair do campo, tinha que andar lá com aquelas gurias para lá e para cá. Mas também até hoje, quando me enxergam aí, elas vão e onde é que tu vai, bota dentro do carro, me levam. Me querem bem, graças a Deus. E o senhor pegou elas desde pequena lá? Quando eu fui para lá, elas eram guriazinhas pequenas. É? Ainda nem andavam a cavalo, depois que aprenderam a andar a cavalo. Foi o senhor que ensinou elas? Chegava, tinha que esperar fazer cavalo, se a cavalo, às vezes pegar e botar cavalo. E o velho chegava. E ninguém gostava de parar com ele, porque os fins de semana eu ia para lá, tinha que estar o cara ficar lá. Mas eu vou experimentar. Mas também chegava e dizia, olha, sai, tu passou comigo, sai, vem amanhã. Depois. Eu disse, manda um dia de semana, eu vou andar cruzando a estrada, sou empregado, não vou. Não, mas tu passa o fim de semana comigo aqui, costeando, fazendo caseiriado, fazendo tudo. Pode sair. Mas quando eu me agradar, eu digo, eu saio. Não. Dia de semana, o que eu vou arrumar por aí? Sim. O senhor queria sair final de semana? Mas às vezes eles diziam, não, mas quando tu quiser ir logo, quando tiver umas carreiras boas, eu vou lhe avisar que eu vou ir. Não, tudo bem. Às vezes eu digo, olha, hoje tá, nós viemos aqui, vamos embora antes de sair. Mas era mas graças a Deus, eu era cheio de mania, não podia criar nada o cara que foi para lá, não. Vai, eu não posso. Não, eu não tenho mesmo, naquele tempo tinha umas duas vaquinhas só, ficar lá na toca. Posso criar? Vai, tem 2 pontos para domar, né? Não, tá, vamos fazer. Aí, depois me ajeitei com aquele velho, aí domava para os irmãos dele ali, levava para esse cavalo para lá, para eles. Não tinha problema, tudo daí, entregava. Daí uns tempos me deu, criava meus bichinhos, quando eu saí de lá, saí com o meu pé de meia feito lá. Não dava para nada, ganhei tudo. De início não dava? Nenhum. Não. Que se o cara tem, às vezes eu compro, mas não. Não, eu tenho só 2, não vou vender por vir para cá, então eu vou para outro lado. Daí uns tempos fiquei, criava lá e tudo, tinha meu gadinho, meus reis lá. Mas é tudo assim, a gente faz o peão faz o patrão e o patrão não faz o patrão nada. Né? Tem as vantagens. A velha é muito boa, a senhora velha, mas mulher dele, chegava lá. Eu ajudava ela até na cozinha, às vezes, que às vezes não levava empregada, né? Eu ajudava naquelas coisas. Né? Até na cozinha? Também, até na cozinha eu ajudava. Mas também fazia pão, fazia doce, aquilo tudo ficava ali. Ficava para mim, né? Ficava pão, ficava doce, ela fazia tudo. Estavam sempre incomodando. Leite tinha que esperar. Bastante leite. Mas ela estava... Vai, espera com leite, junta leite, eu faz isso. Me deixava a receita para me fazer doce. Mas eu não tenho tempo, eu vou estar fazendo doce. Ela vinha, fazia, me deixava. Era boa para mim. 13 anos e alguns meses lá nessa estabelecimento de Santa Margarida. E depois o senhor foi para a estância dos Vime? Aí, que era do Carlos Brasil. Conhece bem o Carlos? Sim, cara. O Carlos que é o atual dono da Santa Silvana. Agora, Carlos que é muito... Depois da estância dos Vime, o senhor foi para Santa Silvana? E aí também com o Carlos Brasil? Aí já era o comando do Carlos. Também como capataz? Nessas idas e voltas, o senhor trabalhou uns quantos anos na Santa Silvana? O Santa Silvana, com o Carlos ali nos Vime, eu tive 12 anos e pouco. 12 anos? 12 anos também. Com os do Armando já dava 25, estamos só em 2 casas. Praticamente trabalhou a maioria do tempo com os Brasil. Não, foi só depois trabalhei com o Rivaldo Barroso, com o Barroso. Antes foi só com os Brasil ali. Foi só nos Brasil. Porque eu me empreguei com o Dr. Osmar.
depois fui para o Armando Brasil, depois para São Silvano. Ali, sempre rodeando ali. E depois dessa última, vamos dizer assim, estadia do senhor, trabalho lá na Santa Silvana, o senhor, no caso, aí retornou lá para Toca. É. E aí montou um comércio lá. Aí que eu montei o comércio. E esse comércio era era na casa do Severo Colares. Era antigo Severo Colares, antigo. Era antigo, ele já tinha vendido para o Tercina, mas era antigo. E o senhor, no caso, arrendou do seu Dercy Jardim. É. E esse Severo Colares tinha um comércio muito forte antigamente lá. Ah, era, antigamente era forte. E era pai Do Ari Colares. do Ari Colares. O Ari Colares também, o pessoal fez uma entrevista com ele e eu ainda não editei, mas assim que eu editar ela, eu vou colocar aqui no canal para vocês assistirem. E ali o senhor vendia de quê? Vendia o que ali nesse comércio? Mas vendia de tudo, coisa de molhado, secos e molhados, miudez, tudo aquela coisa. Ali fazia tudo. Fazia carreira, fazia coisa para divertimento para o pessoal, tudo aí. Depois o Ari tinha uma cancha de carreira ali que ficava bem encostada, me deu para fazer carreira lá e só dava entrada para ele, cobrava entrada, dava para ele. Para pagar os direitos, né, naquele tempo. Fazia carreira na cancha do Ari Colares, ele tinha cancha de carreira. Ah, não sabia que ele tinha cancha. Teve lá na estância do pai dele. Ele gostava muito de carreira, né, quando faziam. Mas não tinha um que fizesse assim aí. Depois um dia ele me veio a proposta, tia. Pai, eu te dou tudo, tu bota a carta, tu bota açougue, vende carne, tudo para ti. Só me dá a entrada, tira a entrada que é para mim pagar os direitos. Tá, fiz várias pencas ali. Fazia divertimento. E os clientes do senhor lá, era tudo morador da região? Ah, era, tudo morador da região. Naquele tempo tinha bastante gente. Fim de semana enchia ali, aquelas instâncias, os peões trabalhando, tudo indo para lá. Convidava os amigos, às vezes fazia almoço. E aquele cara que fez o frente da minha roça era violonista. Fim de semana convidava ele para lá, ele ia para lá, tocava violão, cantava o pessoal. Esse que era o ferreiro? Não, o outro? Correiro. Ah, Correiro. Aquele que fez a frente da minha roça. Ah, e como é que era o pagamento lá no comércio? Como é que o pessoal te pagava? Pagava... Muitos à vista, gente boa, começou aqui, tinha conta lá. Fazia conta, no fim do mês eu recebia e ia me pagar. E não tinha para pagamento no final da safra, assim, não? Das safras? Não, era mais final do mês. Só final do mês. E quanto tempo o senhor teve comércio ali nessa casa antiga? Mas foi perto de uns 20 anos. Tudo isso? Foi. Para depois ir para minha chácara. Depois de lá o senhor retornou para a sua chácara, né, da sua propriedade rural. E lá o senhor teve um boliche. Um bolichezinho. Um boteco? Um boteco, uma coisa. Mais para... coisa de mais miudeza, bebida, cigarro, todos os vícios. E alguns quilos de alguma coisa, quando se apertava muito, eu cedia. Eu comprava mais um pouquinho, que tinha um senhor que levava mercadoria lá, vendia. Eu sempre comprava como erva mesmo, sempre comprava um pouco mais, porque o pessoal se apertava, às vezes dizia, necessita um quilo de erva. Tá. Era mais assim, era fumo, canha, cerveja e... Fumo, cachaça e erva. Fumo, cachaça e erva. Fumo, cachaça e erva. E os cigarros também comprava. Pessoal também. Isso mesmo. E aí, mas funcionou pouco tempo esse comércio? Foi. Aí não me lembro quantos anos, mas não foi muito não, que depois nós viemos embora para fazer nada. E o senhor veio para a cidade por que motivo? Motivo da coluna e dessa desgaste no joelho que eu tenho. Eu tenho desgaste no joelho, secou o líquido aqui, né? Por isso que eu uso essa bengala quando saio aí. Aquela coisa. Esse desgaste me emulou. E o médico falou para o senhor que isso aí era da lida? Deu. Foi que deu um desgaste. Começou a coluna muito forte. Depois apareceu a dor aqui nessa perna. E aí eu consulto, o remédio não adiantou nada, falei com ele. Doutor, vamos fazer um exame. Vamos fazer um exame. Deu um exame, deu que tá desgaste, estava seco. Secou o líquido.
depois com um negócio em seguida passou pro outro, deu nos dois. Aí ele mata o velho. Bah. É, né? E falando em questão de família, o senhor casou com a Maria Antonieta Rodrigues, né? Rodrigues Nogueira. E o senhor teve 3 filhos. 3 filhos. Qual é o nome deles? Amarelo, Jair e Sebastião. E me diz uma coisa, como é que o senhor conheceu a sua esposa? Foi lá na campanha? Ah, é. Nós era praticamente quase vizinhos, assim, eu morava lá, minha mãe morava lá. E eles moravam ali no... Ele tinha o rancho separado, mas era na Estância de Severo. Ele era o capataz de São Severo, capataz do pai do Ari. O pai da tua esposa, da tua esposa. Meu pai dele. Qual é que era o nome dele? Sebastião. Sebastião. Aquele moreno que está com a tubiana, aquela... E ele era capataz do Severo Colares. E aí ele tinha um rancho ali Tinha um rancho para um lado da estância. Eu já conhecia ela de tempo, né? Desde guriazota ela se conhecia. Mas o senhor foi colega dela na escola ou não? Não. Não. Eu era bem mais velho, ela era bem mais nova que eu. Mas o namoro surgiu assim, ali mesmo ou foi num baile, alguma coisa? Não, foi nas carreiras. Nas carreiras? Nas carreiras. É. E que idade o senhor tinha mais ou menos? Ah, eu tinha uns 25 anos. Ela tinha 16 e pouco. Era um bichinho novo, era pasto novo. É. Era cavalo velho, mas gostava de comer pastinho novo, né? E aí começou a namorar ela nas carreiras? Eu namorei nas carreiras, depois... Aí se inscrevamos, ela já me prometeu, pediu, queria visita. E tá, falei com os velhos, não tem problema nenhum. E naquele tempo, como é que era o namoro? O namoro não podia, não é que nem hoje? Não, mas naquele tempo já estava mais... Não era como antigamente, que os velhos não deixavam, tinha que sentar longe, botavam um cusco no meio. Não, diz que antigamente, diz que era feia a coisa, né? Diz que era só com os olhos que namoravam, né? Era de longe. Não, aí já era mais à vontade. E eu era muito conhecido deles, muito amigo deles, do velho, da velha. Ela era só a filha, a mulher. Tinha uns guri homens, mas era só a filha, a mulher. Mas fui muito bem aceito, muito querido, né? Eu era conhecido, né? Aí esse tempo eu já era capataz do Santa Margarida, lá do Armando Brasil. E o senhor, no caso, em seguida casou, não? Não demorou muito tempo, acho que uns 2 anos e pouco. 2 anos? E as visitas na casa dela era só no sábado? Eu ia mais era domingo, porque sábado era às vezes que o velho vinha para a estância, com a chave daí, domingo, e nós acertamos, ele ia embora e eu ia para lá, no domingo. Quando ele não vinha, porque às vezes não ia, por qualquer coisa ele me avisava através do rádio e eu... Da difusora? Dos anúncios? Dos anúncios, que tinha mensageira. Muito interessante, pessoal. Terminou aquilo. Vê como é que as coisas, né? Esse serviço que a Rádio Difusora prestava, né? Hoje em dia, pelo meio da tecnologia, no avanço, questão da internet, telefone, ninguém usa. Mais, Mas antigamente foi de muita valia, né? Se valia do aviso. Quantas vezes o senhor foi avisado lá? Quantas e quantas? E como é que era mais ou menos que ele falava? Dizia assim, atenção, como é que era? Vamos o caso. Alô, Santa Margarida. Palmas. Alô, Palmas, Santa Margarida. Senhor Patrocínio Nogueira. Doutor Armando avisa que não vai hoje. Ou espera domingo, quando ele ia. Um abraço do amigo que ele botava. Pronto, aí eu ficava... Que não vai e não vem. Às vezes não podia ir sábado, ia domingo lá, pegava as coisas e ia embora. Eu, eu esperava. Muito interessante. E o horário que eles davam esse anúncio? Era 15 para 1 de tarde, de manhã 7h30. E de tardezinha 5h30. Eram 3 anúncios que dava no dia. 3 anúncios no dia? 3. 5h30, 7h30 da manhã, 15 para 1 e 5h30 da tarde. Agora terminou tudo, né? Com o negócio dos telefones, ninguém bota mais aviso. E geralmente repetia o anúncio no mesmo dia ou não? Por exemplo, dava de manhã, às vezes dava de tarde? Só que o cara pedisse, eu pagasse, mas tinha que pagar de novo.
Ele dava 2 vezes o que dava isso. Repetia na hora ali. Ah, na hora. Na hora dava 2 vezes. E o senhor escutava que horário, mais ou menos? Os horários do aviso a gente estava sempre alerta, né? Ah. Levava o rádio. Levava o rádiozinho, tinha um rádiozinho. Percípico. Depois não tinha rádio. Depois apareceu uns rádiozinhos japoneses. O Armando me comprou um, me levou para lá quando ele queria, me avisava. E assim o senhor ficava sabendo das coisas? É. Assim o senhor e tantos outros da campanha ficavam sabendo das coisas? Todo mundo ligava. Não era todo mundo, que era pouca gente que tinha rádio naquele tempo, não. Muito pouco. Agora, os que tinham ficavam sabendo. E em relação também à família, o senhor teve uma filha quando novo, antes de casar? Antes de casar tinha. E essa filha é Jalusa Nogueira? Jalusa. E essa que te faz costado hoje? Isso que me faz. É a que mais que me cuida aqui. Ela chega do serviço e já vem aqui de tardezinha. Todas as tardezinhas ela vem aqui. Só vem algum dia quando eu tenho uma companheira, de vez em quando me visita aí. Tá. De vez em quando não, toda semana, às vezes, uma vez. Sim. Tem uma companheira aí. Sozinho de um tudo não dá para viver, né? Tem uma... Sim, como diz o cobertor de orelha. Um cobertor de orelha, claro. Ainda mais no frio. Olha, agora com essa baita friagem. Esse inverno, né, nós estamos em 2022, foi um inverno úmido, né? Choveu bastante. E nós estamos na primavera, hoje é 19 de outubro, e até agora ainda está frio, né? Está frio, E o pessoal anda comentando que provavelmente vai fazer outra seca, né? Pois é, eu não tinha visto falar nisso aí. Às vezes eu perco a notícia, mas eu já estou... Esse dia eu estava conversando com o senhor que tem comércio ali, às vezes eu vou ali. Mas essa coisa já está me agitando, está negando, não sei. Vem tantos milímetros, quando vem é nem a metade. Isso já está... pois é. Aí esse senhor que me arrenda a chácara lá, também um tonte, ele esteve aqui, estava comentando com ele. Disse, não, mas ele já está começando a fazer falta uma chuva boa lá, ali uma zona meia seca, um negócio de pedra, né? Sim. Não está começando a faltar, está perigando fazer uma estioma. E quando o senhor veio para a cidade, o senhor veio com a sua esposa? Sim. E ela faleceu logo em seguida? Ou... acho que foi um ano e pouco por aí, ou 2, quando muito. Ela não apresentava nada, daí uns tempos pegou umas coisas e bateu o tal de câncer. Deu câncer. Deu nos intestinos. Quando se apresentou não adiantou nada. Levamos lá para o Pelota, lá com esse meu filho aí de Embrapa. Já estava avançado, quando se manifestou, já estava tomando conta de tudo. Foi em seguida? Em seguida o tempo baixou, teve alta, daí a pouco tempo teve que baixar de novo. E o senhor foi um casamento de 50 anos? 50 anos agora. Fizemos em janeiro 50 anos de casado, quando foi fevereiro ela faleceu. Esse que tinha. E o senhor tem quantos netos? Então 4. 4 netos? Um para aí 3, 5. A Jalusa tem 1, o outro lá tem 3 e o Bastião tem 1. São 5 netos. 5 netos. E bisneto não tem nenhum por enquanto? Hein? Bisneto não tem nenhum? Não. Mas Que eu saiba não, né? Não por aí. Acho que deve ter algum escondido. E me diz uma coisa, o senhor chegou a participar de algum PTG, algum CTG ou não? CTG? CTG ou PTG, o senhor não chegou a participar? Eu participei de desfile e atirada de laço em 93, um ano lá. O senhor participou de 93? Trouxe cavalo pro velho Armando, quando eu estava lá, e pro genro dele, o Manecão, que chamava o Manecão, Manuel Germano Sá. Trouxe cavalo aí, mas vim para trazer cavalo para eles pro desfile, coisa aí. Chegou aí o Maneco, e eu e um cunhado meu, o Renato Nogueira. Aí ele inventou de nos escrever no tiro de laço. Não, mas
do jeito que vocês laçam lá, tu mesmo laça uma barbaridade, aqui tem uns que não laçam metade do... É só porque tem dinheiro e se inscreve. Sim. Vou escrever. Ah, tiramos o segundo lugar. É? E não saímos em primeiro, nós viemos em primeiro. Na dupla, um cara de lá da tal Estância da Grota, o cara saiu, viu o cavalo, laçou, arrebentou o laço. Agora tá. E o outro veio de atrás, abriu para fora e agarrou as duas mãozinhas, pialou. Nos passou. Passou, era por tempo. Passou para trás. O cara tirou, quando atirou, que balançou o cavalo, arrebentou o laço do carro. Tá ferrado. E o outro vinha logo em seguida, abriu, agarrou as duas mãozinhas, ficou chinchando. Da mãe, Mas foi uma façanha. Nós estávamos em primeiro, saímos em segundo. Nós ganhamos umas coisas lá. Naquele tempo parece que era R$40 para cada um. Coisa de travessão de gente e outra coisa. Duas coisas. Mas não deu para defender. Nós estava, nem calculava entrar em... o meu companheiro era muito nervoso, um dia também errou, um tiro de laço, podia não ter saído melhor. Era muito nervoso. Não era acostumado, né? Eu nunca tinha sido, mas eu não era. Foi quando veio, primeira vez que veio os caras de vacaria da demonstração. Que a laçada de vacaria era diferente da nossa aqui. Ah, é? Claro, a vacaria é 8 metros armada e 4 rodilhas só. E aqui a armada era livre e tudo. Aí nós demos uma demonstração daqui, eu e o Renato e os caras de lá. Mas o pessoal gritava e batia a palma quando nós saía, abria para fora e laçava. O pessoal dizia, você quer laçar? Mas eles chegavam em cima do animal, assim, faziam com laço, enfiavam com a mão, não. Laçada sem graça. Né? Uns armadão, mas depois pegaram essa bobagem de botar armada de 8 metros. Não sai longe, não vai aquele armadão, né? Tá, mas me diz uma coisa, como é que é a armada tradicional que o pessoal usa no campo, assim? Aí a armada livre, arma o laço e bota as rodilhas. Quando é de todo o laço, bota as rodilhas na mão. Mas é outro tiro de laço, o nosso aqui é diferente lá dentro. Aí participei do concurso de laço e depois não viemos mais. Depois se separamos, saímos de lá, eu saí lá de Santa Margarida. Como mais ia. Mas aí era tudo por conta dele. E assim, durante a sua trajetória no campo, o senhor chegou a receber alguma homenagem ou não? Não me lembro da homenagem, não. Não? Mas durante a... A única homenagem mais, claro que eu recebo foi do Armando quando eu saí dele lá. Ele me deu carta de recomendação, né? Com bastante elogio. Aí foi uma homenagem. Aí o doutor Armando me deu. E o senhor tem essa carta ou não? Estravei muito velho. Estava se desmontando, tudo botei fora. Essa era interessante. Agora estou me lembrando, quando o senhor foi capataz, o senhor tinha algum livro que tinha que anotar o trabalho, assim, os animais ou não? Era. Tinha tipo um diário? O diário, fazia o diário. Fazia. Tudo que a gente fazia no dia não estava ali no diário. Tinha sim, fazia o diário. Quando a primeira essa que eu fui, era lá no Dr. Osmar, eu tinha o diário, que o capataz não sabia ler, era eu que escrevia pro capataz. O senhor era peão campeiro, eu escrivão. Mas era o senhor que registrava. Falando em escrivão, o senhor casou em que cartório lá? Foi lá da Pedra Grande? Pedra Grande. Com esse Arthur Barreto? Arthur Barreto. Aquele dia acho que nós falamos dele lá. Sim. O Arthur Barreto também, pessoal, ele está com 98 anos. Pois é, só me disse que está. Ele foi outro personagem que fiz entrevista. E também, em seguida, vou editar e vou colocar aqui para você assistir. Mas, seu patrocínio... O Arthur Barreto, pai daquele cara que tinha aquela coisa ali na Presidente Vargas. Esqueci o nome do filho dele. Às vezes nós almoçávamos ali, quase que vendia o almoço e faziam pizza, essas coisas. Agora parece que é só no filho. Não é Arthur também? O Arthurzinho? Eu não me lembro, o nome dele não me lembro. Sei que ele tinha, o filho do Arthur ali.
Nós almoçávamos, às vezes ali, eu e a minha velha ali. Muito bueno ele, não chegava ali, né? Maravilha. Seu Patrocínio, muito obrigado aí por o senhor Merece. a sua entrevista, né? E tenho certeza que muitas pessoas vão lembrar do senhor, do tempo que o senhor Se alguém olha ali, vão me conhecer. Com certeza. Vai aparecer em algum vídeo que o senhor diz? Sim, sim, a gente vai colocar ali na internet, no meu canal no YouTube. Ah, tá. E vamos disponibilizar para todo mundo, inclusive para sua família. Ah, pois é. Tá bueno? E agora... Por isso que eu me ajeitei mais do que aquilo. Não, o seu Patrocínio estava bem à vontade aqui, mas ele fez questão de se pilchar bem para conceder essa entrevista para nós. Muito obrigado, seu Patrocínio. Um abraço e muito merece, o senhor merece. Muito obrigado. Obrigado. Tem umas horas, quando quiser vir tomar um chimarrão, não precisa trazer nem a água e nem a erva, que sempre temos aqui. Temos aí. Maravilha. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Até a próxima. Até a próxima, professor. Um abraço.